O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval. O Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais da época. Essa valorização das ações humanas abriu um diálogo com a burguesia que floresceu desde a Baixa Idade Média. Suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu ímpeto individualista ganharam a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação privilegiada pelo Renascimento. Ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao se entusiasmarem com as temáticas do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas sugeridos entre os séculos XV e XVI. Entre os séculos XV e XVI. As obras renascentistas são caracterizadas pelo naturalismo e retratam o dinamismo comercial do período. O Renascimento modificou as formas de produção das artes. Na Idade Média, valorizavam-se as obras religiosas, geralmente abordadas em um plano reto. Nas artes, pinturas e esculturas, os artistas do Renascimento basearam-se na observação do mundo e nos princípios matemáticos e racionais, como harmonia, equilíbrio e perspectiva. A aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas do período. Gênova, Veneza, Milão, Florença e Roma eram grandes centros de comércio, onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveram a ascensão de uma notória classe artística italiana.
Na arquitetura renascentista, podemos ver o predomínio das linhas horizontais sobre as verticais, a utilização de elementos da arquitetura clássica, como as colunas, os frontões triangulares nas fachadas, os arcos de volta perfeita, as abóbadas de berço e as cúpulas. A decoração com base em figuras mitológicas e em elementos da natureza. Na pintura renascentista, nós temos a predominância de uma interpretação científica do mundo. Os estudos de perspectiva, segundo os princípios da matemática e da geometria, e a utilização do claro e do escuro, as áreas com iluminação e as áreas com sombras, atribuindo mais realidade à obra, e o jogo de contrastes, predominando a aparência em volume, também para dar mais realismo. Na escultura encontramos as seguintes características. Eles buscavam representar o homem tal como é, na realidade. Proporção da figura, mantendo a sua relação com a realidade. Profundidade, perspectiva e proporção geométrica. Independência da obra. A figura humana era representada nua e as figuras tinham dinâmica de movimento. Leonardo da Vinci foi um dos mais importantes pintores do Renascimento cultural. É considerado um gênero, pois mostrou-se um excelente anatomista, engenheiro, matemático, músico, naturalista, arquiteto, inventor e escultor. Seus trabalhos e projetos científicos quase sempre ficaram escondidos em livros de anotações, muitos escritos em códigos. E foi como artista que conseguiu o reconhecimento e o prestígio das pessoas de sua época. Leonardo da Vinci fez estágio no estúdio de Verrocchio. Leonardo da Vinci fez estágio no estúdio de Verrocchio, importante artista da época, na cidade de Florença. Viveu uma época em Milão, onde trabalhou para a corte de Ludovico. Até 1506, realizou trabalhos, principalmente em Florença, e tudo indica que nessa época tenha pintado sua obra mais famosa, a bela e enigmática Gioconda. Trabalhou para o rei Francisco I na França, onde realizou belos trabalhos, e faleceu na França no ano de 1519. Nas obras de Leonardo da Vinci, podemos verificar as seguintes características em suas pinturas: a utilização da técnica artística da perspectiva, uso de cores próximas da realidade,
figuras humanas perfeitas, temas religiosos, uso da matemática em cálculos artísticos, imagens principais centralizadas, paisagens de fundo, figuras humanas com as expressões de sentimento, detalhismo artístico. Miguel Ângelo de Ludovic Buonarroti Simone. Esse é o grande nome do grande artista Michelangelo, que começou a sua carreira artística sendo aprendiz de um grande mestre das artes. Seu mestre que lhe ensinou as técnicas artísticas foi Domenico Ghirlandaio. Após observar o talento do jovem aprendiz, Ghirlandaio encaminhou-o para a cidade de Florença para aprender com Lorenzo de Medici. Em 1492 foi morar na cidade italiana de Bolonha, logo após a morte de Lorenzo. Em 1496, recebeu um convite do cardeal San Giorgio para morar em Roma. San Giorgio tinha ficado admirado com a escultura em mármore Cupido, que havia comprado do artista. Nesta época, criou duas importantes obras, com grande influência da cultura greco-romana, Pietà e Baco. Ao retornar para a cidade de Florença em 1501, cria duas outras obras importantes, Davi e a pintura A Sagrada Família. Rafael Stâncio. Aos 6 anos de idade, o pai de Rafael o levou para ser aprendiz no estúdio de Pietro Perugino, um importante pintor italiano. Em 1501, termina sua primeira obra, um altar para a igreja San Nicola da Tolentino. Em 1504, Rafael pinta sua principal obra de sua primeira fase artística, o Casamento da Virgem. Foi morar na cidade de Siena no ano de 1505. Logo após, foi morar na cidade de Florença, onde passou 4 anos. Em Florença, recebeu grande influência artística de Bartolomeu e de Da Vinci. Em 1508, o Papa Júlio II contratou os serviços artísticos de Rafael para que fizesse a decoração dos apartamentos do Papa no Vaticano. Entre 1513 e 1517, produziu muitos retratos, desenhos de tapeçaria, cenografias e decorações sacras. Bom, vão lá, peguem a apostila de vocês,
deem uma lida no capítulo e respondam as questões da página 338 até 341. E não esqueçam de enviar. A gente se encontra.